Estamos aqui para mais um episódio do podcast Acelera Jurídico, aqui direto de São Paulo, da sede da Acelera. E eu estou aqui hoje com uma convidada muito especial. Ela é líder da Acelera Jurídico no Espírito Santo, gente. E o nome dela é Lídia Alcântara. Bem-vinda, Lídia. É um prazer te receber aqui. Muito obrigada, Val. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui nessa mesa com você, pessoa que eu admiro muito, me identifico muito. Sou muito honrada pela oportunidade de representar o meu estado que eu amo, Espírito Santo. E eu espero poder levar, por meio do que eu estou vivendo aqui, para os colegas advogados. Isso aí, vamos lá. A gente vai explorar bastante aqui, principalmente a sua história, Lídia. Eu quero que você conte quem é a Lídia Alcântara. Bom, eu me chamo Lídia Alcântara, como a Val apresentou, tenho 30 anos, sou capixaba, mamãe da Lina, casada com o maior apoiador dos meus sonhos, Ricardo. E eu costumo dizer que a minha história, ela começa muito antes ali da advocacia. Eu cresci numa comunidade chamada Jardim Carapina, na Serra, Espírito Santo. E a minha família sempre foi muito humilde, principalmente o início da minha infância, né? Então eu cresci com a maternidade solo. A minha mãe, a gente sempre mudava muito de estado, mas ela nunca deixou a gente fora da escola. E a gente já tinha uma responsabilidade muito grande, que era ajudar dentro de casa. Então, enquanto a minha mãe ela ia para pegar leite de vaca, eu estava cuidando dos meus irmãos. Enquanto ela ajudava na criação do gado, junto com o meu padrasto, a gente estava ali já assumindo responsabilidades. Então, enquanto muitas crianças viviam a sua infância, a gente aprendeu a ter força desde o início. E um dos pontos que mais marca a minha trajetória foi um estágio que eu consegui lá no Tribunal de Contas. Foi por meio da minha mãe. E a gente teve essa oportunidade porque minha mãe ela precisou trabalhar na casa do conselheiro do Tribunal de Contas, o senhor Arabelo. E tudo que eu vi lá no Tribunal de Contas, eu não imaginava como era. Eu via na televisão sobre advogado, eu sonhava, sempre fui muito sonhadora. E eu sonhava até mesmo com a faculdade, como que eu iria para a faculdade, com uma calça boca de sino, com um fichário. Detalhe. Eu sonhava com tudo. E aí, quando eu tive essa oportunidade de entrar no Tribunal de Contas por meio do estágio de nível médio, eu pude viver um sonho. Eu sempre quis estar com pessoas que querem crescer, pessoas que venceram na vida. Então, aquela foi uma oportunidade crucial. E foi no Tribunal de Contas que eu conheci uma família que veio da Bahia e falou que precisava de uma babá para poder ficar 15 dias com umas crianças. Como era estágio de nível médio, eu ainda não estava inserida totalmente no mundo jurídico. E aí, essa família, a família da Dona Yara, abriu portas, abriu a casa, abriu esperança. Eu lembro que eu sempre comentava com ela que eu queria fazer faculdade de Direito. Até porque eu conheci o mundo jurídico ali no Tribunal de Contas. E aí, só que eu me via muito distante da minha realidade, financeira, principalmente. E eu sempre fui muito ambiciosa, né? Pobre, mas muito ambiciosa. Falei, não, eu quero fazer direito na melhor faculdade. Não tinha R$1 no bolso. Mas eu falei, eu vou conseguir, eu vou chegar lá. E aí teve um dia que ela falou bem assim, meu estágio de nível médio estava acabando. Ela falou, Lídia, você tá na sua casa? Eu falei, tô. Ela, vem pra cá, vamos lá fazer a matrícula da sua faculdade. Nossa. Eu falei, o quê? Como assim? Ela falou, vem. E, gente, eu não tinha, Val, nem o dinheiro da passagem para ir fazer a matrícula da faculdade. Era R$2,30. E aí, eu tava, acho que com 1,80, alguma coisa assim. Eu falei, eu só vou. Eu não tenho a passagem, eu só vou. Vou entrar no ônibus, seja o que Deus quiser. E aí, quando eu entreguei o dinheiro da passagem, o trocador olhou pra minha cara. Eu fiquei muito sem graça, baixei a cabeça e falei, meu Deus, como que eu vou? E é uma coisa assim que acho que só Deus explica. Acho que Deus, ele abriu o caminho pra gente e a gente tem que assumir isso que ele deu pra gente. E aí o cobrador falou, pode passar. Olha só. Pra muitos pode ser um gesto simples, mas pra mim foi Deus falando, filha, vai, eu tô abrindo caminhos. E a Dona Yara, ela pagou a primeira mensalidade do curso da FAESA, que era uma das melhores faculdades lá do Espírito Santo. Ela pagou a primeira mensalidade. Ela falou, Lídia, a primeira eu tô pagando. O restante é com você. Eu falei, não, vambora. Não sei como é que vai ser não, mas vai fazer esse negócio dar certo. Com uma semana de curso, eu voltei de novo pro Tribunal de Contas, como estágio de nível superior. Primeira semana de curso. E ali eu consegui conciliar com o estágio e o dinheiro de serviço como babá, consegui pagar a faculdade. Só que
ainda tinha muito para pagar, né? Era só mais 2 anos de estágio e a faculdade era 5 anos. E eu ainda assim, eu tinha aquela esperança de que Deus, ele me deu essa oportunidade e eu ia conseguir. E aos 23 anos eu fui empossada como servidora pública do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Uau. Fui assessora de controle externo no setor de prestações de conta do governador. Paralelamente, você estudando para concurso. E estudando para faculdade, né? Eu ainda estava na faculdade. Tá. O meu sonho sempre foi advogar. E o Tribunal de Contas foi até bom para isso, para eu ver que o meu lugar não era ali atrás de um computador, cumprindo horário, não. Eu sempre me via, assim, fazendo diferença mesmo, ativamente na vida das pessoas. E aí eu sabia que o Tribunal de Contas não era ainda o meu lugar. E aí veio um outro sonho, mas um outro desafio na minha vida. Eu sempre quis ser mãe. Só que eu falava muito para Deus assim, eu quero ser mãe, mas eu quero ser mãe com a minha casa própria, eu aprovada na OAB, meu esposo também já encaminhado na profissão. Só que chegou um momento que parece que eu esqueci do que eu pedi a Deus. E eu engravidei, mas num cenário de muita ansiedade, ainda não aprovada na OAB, infelizmente eu acabei sofrendo uma das maiores dores, que é a perda gestacional. E eu falei, eu preciso me reerguer. Eu acho que todo mundo passa por um momento muito difícil, mas é justamente esse processo que a gente tem que ter mais resiliência e continuar em busca do objetivo. Nesse processo, eu consegui comprar a casa própria. A gente conseguiu comprar o nosso apartamento lá no Espírito Santo. Quando eu fui prestar novamente o exame da OAB, eu tinha reprovado no 36, porque foi nesse contexto aí. E aí, quando eu fui fazer o exame 37, eu lembro que na metade da prova, eu já não estava lembrando mais nada. Meu Deus do céu, eu tinha acabado de perder minha avó, eu tinha sofrido... Eu falei, não, calma, fui ao banheiro. Eu sempre tenho uma intimidade muito grande com Deus. E eu ajoelhei e falei, Senhor, o Senhor me trouxe até aqui. Não foi fácil. Me ajuda. E eu voltei para a prova. E eu lembro que quando eu voltei, eu saí matando as questões. Fui aprovada com 58 pontos na primeira fase. Passei com 9,6 em direito penal. Para mim foi um orgulho ter vivido isso. E eu lembro que antes dessa aprovação, eu estava numa dúvida muito grande com Deus sobre, Senhor, por que eu estou vivendo tudo isso? Por que o Senhor me permitiu ser mãe? Por que me permitiu entrar na faculdade? E uma vez uma pessoa falou assim, para de perguntar para Deus o porquê das coisas. Pergunta ele para quê? Para que ele está permitindo você passar por esse processo? E foi ali que eu realmente refleti sobre isso. Acho que Deus permitiu eu ser mãe naquele contexto para eu conseguir realizar todos os desejos do meu coração. Foi graças a esse processo que Deus permitiu eu passar que eu me tornei advogada, que a gente comprou o nosso cantinho, que meu esposo também cresceu. E logo após esse processo, com 9 meses de vida, aliás, 2 meses após entrar para o apartamento, eu engravidei da minha filha hoje, que é a Alina. Meu bebezinho fez, inclusive, 3 anos ontem. E aí eu fico lembrando como Deus ele é generoso com a gente, né? E estar aqui hoje acho que é um marco, assim, da minha vida pessoal e profissional. A gente chegou aqui em São Paulo, foi em 2024. Meu esposo só chegou em casa e falou, amor, tem uma notícia pra gente. Eu falei, fala. Ele falou, uma boa, tá ruim. Eu falei, tá, fala. Começa pela boa. Ele ganhou uma promoção. Eu falei, nossa, que legal. Qual é a ruim? Ele é em São Paulo. Eu falei, não, vambora. Eu nunca tive, assim, medo. Na verdade, eu tive medo, mas eu nunca quis perder oportunidades. Então, eu aceitava e encarava. E passei por um processo difícil ao chegar aqui em São Paulo. Espírito Santo, 35 graus. São Paulo, 6 graus quando eu cheguei. Não tinha amigos, não tinha família. Foi tudo do zero. Inclusive, eu falo que a advocacia também foi do zero aqui. E Deus, ele coloca pessoas no nosso caminho. E a Acelera Jurídico foi uma das coisas que me ajudou muito aqui. São Paulo me sacudiu. A Acelera Jurídico me sacudiu e falou que é possível. E eu sou eternamente grata a Deus por isso. Que legal, muito bom. E tudo que você descreveu foi exatamente o que eu pedi. Quem é a Lídia? Você não começou falando, eu sou advogada, eu sou isso, eu sou aquilo. Você se tornou a partir do que você já era, né? Eu acredito que a gente
precisa pensar muito sobre isso. Os advogados que estão assistindo esse podcast aqui, quem é você, então, antes de se tornar um advogado? Para que a gente possa entender que tipo de advogado nós queremos ser também, né? Porque certamente o que você viveu até agora é o que molda você como profissional. E como é que, então, era a sua advocacia? É importante a gente falar desses inícios, dessas dificuldades, para a gente entender o que é possível fazer a partir disso. Eu acredito que, assim como você passou por um momento complicado de desacreditar, de achar que, poxa, por mais que a gente acredite, tem hora que a gente olha e fala, cara, mas é muito difícil, é muito complicado. Às vezes a gente abre a boca e fala, é mais difícil para mim do que para os outros, talvez, né? E como que era isso? Comecei sozinha, normalmente sem clientes, sem ter escritório, e aí? Conta um pouco desse início pra gente. Quando você começou a advogar, você já tinha sua filha? Olha, eu peguei a OAB foi em 2021, aí em 2022 eu comecei a realmente vou tornar isso aqui a minha profissão. E antes eu fazia parte de uma associação, que é a Anjos, Associação Nacional do Jurisdicionado, e ali eu pude lidar muito com o público previdenciário, então eu sabia que aquilo era para mim. E quando eu comecei a advogar, eu estava grávida, né? Foi quando eu mudei para apartamento e a gente começou a seguir nossa vida. Só que, para mim, a advocacia ali ainda era um plano B, porque tinha ali a renda principal, que era do meu esposo. Então, eu também já estava no contexto de gravidez, tinha muitos medos, muitas dúvidas. Eu abri mão de ser CLT para ser advogada autônoma. Muitas pessoas chegavam para mim e falavam, nossa, você é corajosa, hein? Ué, a gente só tem essa vida, a gente tem que fazer ela dar certo. Então, se eu quero isso, eu vou atrás disso. Ela falou, mas sem nenhum cliente? Isso foi uma pessoa falando comigo no diálogo, né? Eu falei, sem nenhum cliente, a gente vai fazer dar certo. E foi durante a gravidez. Eu passei por muitas situações desgastantes, principalmente em audiências. Hoje eu gosto muito de lidar com pessoas propriamente, com resolver dores, com ser empático com as pessoas, porque eu sinto o retorno disso através do meu propósito mesmo na advocacia. Só que eu passei situações muito humilhantes também em audiência. Então eu via muito briga de ego ali, principalmente de magistrados. E ali eu me frustrei. Eu falei, não, a advocacia ela não é pra mim. O que eu gosto mais do social, eu não me vejo, né, nessa briga, nessa disputa. E aí já vi gente dizer que a advocacia, você tinha que ser combatente, você tinha que sair chutando tudo. E eu não me identificava. Eu queria fazer justiça pelas pessoas, eu queria dar mais dignidade para as pessoas, mas eu penso que não necessariamente eu tenho que ser pra frente, digamos assim, atacar, né? E aí eu me frustrei, foi aí que eu falei, não, acho que isso não é pra mim. Só que eu acho que Deus, ele sustenta a gente mesmo nessa insegurança. Eu estava grávida e eu sabia que eu não ia conseguir dar conta de advogar sozinha. Eu sempre tive a mentalidade, assim, que eu precisava organizar para crescer. E eu falei, olha, não tem nem, acho que uma segurança de que eu vou receber 3 mil reais por mês, 5 mil reais por mês. Eu não sabia. Mas eu falei, se eu receber R$1.000, 500 reais vai ser pro estagiário. Eu preciso de ajuda. É reconhecer que você precisa de ajuda. E aí eu consegui uma estagiária, Luzimara, minha primeira estagiária. Hoje está brilhando aí na advocacia. E graças a Deus e a ela também, eu consegui levar a advocacia. Porque o puerpério exigiu muito de mim. Então, minha filha, ela tinha muita cólica, ela não dormia à noite, de dia também não dormia. Falei, meu Deus, toda vez que eu sentava para tentar responder um cliente, era menino chorando. Eu falei, meu Deus, calma. E realmente, aquela frase, tudo passa, passa. Mas quando a gente está vivendo, parece que demora a passar. Mas passa. E aí, depois que minha filha completou ali 8 meses, eu ainda estava com o estagiário, aí eu vim para São Paulo. Aí, eu realmente comecei a advogar, a enxergar a advocacia como algo que dá para você crescer, que dá para você organizar, que dá para alavancar. E hoje eu até percebo, assim, dos meus colegas capixabas, que muitos assuntos que a gente discute hoje sobre a advocacia, sobre gestão, é tudo muito novo para eles, é uma coisa que não se fala muito. Sim. E as pessoas, por isso que as pessoas desacreditam, né? Então, hoje, eu não canso de dizer, eu sou profundamente grata mesmo, porque mudou a minha mentalidade,
mudou a minha percepção sobre a advocacia. Graças a Deus eu não desisti. E hoje eu só quero fazer isso dar certo cada vez mais. Muito bom. E é legal você trazer essa realidade de ser mãe, ser advogada, que foi exatamente a que eu vivi. Assim que eu peguei a OAB, a Sofia veio também. E tem muita advogada passando por essa situação, né? Muitas até querendo ter seus filhos, mas acreditando que não vão dar conta de conciliar. E a gente estava até numa mesa ontem conversando entre advogados falando sobre isso, que as coisas se encaixam, as coisas se ajeitam, né? A gente vai adaptando as rotinas. Então, dá para ser mãe, dá para ser advogada. Eu nunca quis me anular nesse sentido. E eu acredito que ninguém deva se anular, né? Nós que somos mulheres, a gente que quer ser bem-sucedida profissionalmente, quer ser bem-sucedida pessoalmente também, manter casamento, manter maternidade, manter o profissional, é difícil, claro que é difícil, né? São vários pratos ali para você equilibrar, mas eu acho que sabendo o que priorizar, a gente consegue chegar lá. E não é uma vida perfeita, exatamente, a gente sabe, né? Mas vale a pena pelo sonho, né? Pela conquista. Hoje você falou que sua filha fez 3 aninhos? Fez 3 aninhos ontem, inclusive, você falando disso, sobre organização e planejamento, ontem eu recebi uma mensagem de parabéns de uma amiga, e eu motivo muito as minhas amigas mães, inclusive as advogadas também. E aí ela mandou parabéns para minha filha, ela falou, amiga, eu quero desejar feliz aniversário para sua filha, mas antes de tudo, parabéns para você, porque você me mostra que é possível ser mãe, ser mulher com organização e planejamento. Eu falei, poxa, que bom. Às vezes a gente não sabe que inspira outras pessoas. Então é possível, é plenamente possível. É desafiador, mas você consegue montar ali uma estrutura e a importância da rede de apoio tem que haver. A rede de apoio é real, inclusive eu consegui focar muito na advocacia aqui em São Paulo, porque a minha filha, ela estuda numa creche, é próximo da minha escola, a escolinha dela é próximo da minha casa, então enquanto ela estava ali sendo bem cuidada, e eu entendi que tá tudo bem, ela tá numa fase de ir para a escola, nós mães também a gente se cobra muito, né, em relação aos nossos filhos, e ela tá bem cuidada, eu tô bem, para poder deixá-la bem. Sim. Nós, mulheres, precisamos estar inteiras para poder cuidar dos nossos filhos. Se a gente não tiver com a autoestima lá em cima, como mulher, como advogada, o que a gente está passando para os nossos filhos, né? E isso para mim foi um conforto. Saber que a referência que eu estou passando para minha filha é de uma mulher realizada, que está lutando pelo que ela quer. E eu tenho certeza que é com isso que a minha filha vai ficar na cabeça, ela vai crescer. E vai correr atrás do que ela quer também. Lídia, e assim, como que tá a sua advocacia hoje, depois que você efetivamente começou a implementar a gestão? E aqui é importante a gente falar que quando, principalmente no nosso contexto de ser advogada e mãe, a gente precisa implementar a gestão global, né? Ela precisa ser uma gestão profissional e pessoal. Sim. Você mesmo falou que, conforme você vai aplicando isso na sua vida, a organização, a rotina, você consegue, então, se virar com os seus desafios. Sim. Qual foi a principal dificuldade que você encontrou? Porque eu, por exemplo, eu me lembro que a minha maior dificuldade foi delegar. Uhum. Delegar, para mim, foi um pesadelo do início ao fim. Até o negócio efetivamente, engrenar, eu falava, isso não vai dar certo. Qual que foi o teu maior desafio e o que você acredita que ainda falta implementar hoje? O meu maior desafio sempre foi a gestão financeira. Então, acho que por isso eu acabava tendo aquele pensamento de que a advocacia era um plano B, porque eu não via quanto que eu recebia, eu não via quanto que eu fechava. E foi... Quem me deu esse start foi até o João, numa reunião estratégica. Ele falou, a gente precisa organizar isso daí. E aí foi uma das primeiras coisas que eu organizei. Falei, vamos levantar aqui quanto cliente que eu tenho, vamos levantar quem tá pagando. E foi aí que eu descobri que tinha cliente que estavam uns 4 meses sem pagar. E aí eu fiz lá toda a organização do fluxo de caixa, de faturamento. E eu falei, nossa, isso aqui é legal. Vou focar mais. E foi uma coisa assim que trouxe muita clareza para mim. Hoje ainda é um desafio a questão não é da delegação, mas de organizar a gestão de demandas.
é muita coisa ainda, porque eu tô nesse processo de organização, de gestão do escritório, então é muita coisa que às vezes está na minha cabeça, que eu preciso listar, colocar no sistema e delegar. Mas, gente, eu não tinha nenhum sistema. Hoje eu tenho um sistema, Sim. Hoje eu consigo delegar. Hoje a gente tem mais 3 colaboradores, uma que está no setor comercial, a outra que está no operacional. Eu fico muito cá no marketing, mas também eu adoro ali o envolvimento com o cliente. Acho que isso é um pouco da marca que a gente, né, defende. É essa questão da gestão de demanda que a gente precisa melhorar, que é tirar da cabeça, colocar no papel, organizacional os processos internos, né? E delegar. Mas é legal você olhar para isso e ver o quanto você já evoluiu. Sim. Porque eu acredito que para qualquer pessoa que hoje seja gestor de um escritório, se você chegar e perguntar o que falta, sempre vai faltar. Sim. Sempre existe um processo de melhoria, né? Ninguém está pronto. Mas a gente precisa ver o que já foi feito. Porque se você olhar para o que já foi feito e para o que a grande maioria faz, você vai ver que você já caminhou muito, já fez muito. Sim. Então, é sobre esse processo de entender que é preciso melhorar, eu vou buscar meios para melhorar, eu não vou melhorar tudo de uma vez. Você focou no que era a sua maior dor, que era o financeiro, e com base nisso, o que você fez primeiro no financeiro? Só para materializar para o pessoal, eu tô com um problema no financeiro, tá, mas como é que eu resolvo isso? Quais os primeiros passos que você deu? Os primeiros passos que eu dei foi organizar o que eu estava recebendo. Foi um trabalho manual, porque eu nunca tinha nada organizado, então eu olhei o que eu estava pagando. Foi atrás dos clientes, saber o que tinham pago ou não, o que fechou no contrato. E tava tudo muito solto, porque ficava parte no WhatsApp, ficava parte no sistema e os Pix que caíam no banco, né? Aí eu tinha que ficar comparando os 3. Então, eu fiz esse trabalho manual, mais grosso. Então, tinha me passado uma estratégia dos 3 últimos meses. E aí, assim, eu consegui fechar o ano. E no cenário, Val, que eu não sabia nem se eu recebia 5 mil por mês, eu descobri que no ano passado foi 475 mil de faturamento. Isso. E você não fazia ideia? Nem fazia ideia. E aí, quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, isso não é possível. Meu marido falou, olha que tá errado, vamos olhar isso. E aí, a gente olhou juntos e a gente viu realmente que era algo real. Vocês já estavam construindo e nem sabiam. E nem sabia, exatamente. E aí, foi uma alegria. Muitos colegas também elogiaram. Levantar a plaquinha dos 250K, porque foi desde outubro até o GSA, né? E a gente fala de faturamento e eu vejo que também foi uma resistência minha. A gente falava, faturamento não necessariamente é sinônimo de receita, de dinheiro do caixa. As pessoas também não sabem muito a diferença entre uma coisa e outra. E aí eu falei, gente, acho que é o faturamento e a receita é a consequência dele, né? Sim. E aí eu falei, agora então eu vou olhar para minha receita. Deixa eu ver quantos que eu fiz em 6 meses. É muito humilde da minha parte, eu adoro ser humilde, porque eu sei reconhecer de onde eu vim, o quanto que eu fui crescendo. Então, tinha mês que eu não recebia 2 mil, tinha mês que eu não recebia 5 mil, tinha mês que eu recebia R$500. E aí, eu fui criando uma caixinha ali no meu banco e fui lançando tudo que era do escritório lá, de receita, nem de faturamento. E aí, quando eu vi que em 5 meses eu fiz 124 mil de receita, eu falei, gente, tá vendo a importância de você se organizar e você saber o que tá entrando, o que tá saindo? E é bom porque eu tô feliz, mas eu quero chegar além. Mas esse foi o principal caminho, né? Entender o que você vendeu, quem tá pagando direitinho, para você pensar em quanto que você quer chegar. Muito bom. Muito bom mesmo. E o que você faria... o que você fez que você não faria de novo? Nesse processo todo. O que eu fiz foi... Que você não faria de novo. Que você olha e fala, não, isso aqui eu não faria, isso aqui... Ou não teve nada. Você não se arrepende dos passos que você deu até aqui. Eu não vejo hoje algo assim que eu me arrependo. Mas eu não consigo pensar agora. Eu continuo reforçando cada vez mais na minha cabeça a importância de delegar. Porque talvez a gente não quer delegar alguma coisa. E por que eu tô falando disso? Porque eu já tive colegas que falam, nossa, mas você deixa fulano protocolar? Uhum. Mas pode vir com erro. Se tiver erro, a gente vai lá e conserta. Sim. A gente informa. Eu lembro que eu fui protocolar uma petição, tava escrito lá, fulano de tal.
foi no processo. Eu falei, meu Deus do céu, esqueci de colocar o nome do cliente, foi lá, fulano de tal. E aí depois eu peticionei, corrigi, minha equipe já errou, eu pontuei, falei, tá tudo bem, errar faz parte, mas a gente vai corrigir isso aqui pra gente não deixar acontecer de novo. Então, não me arrependo de delegar e de deixar a minha equipe fazer as coisas. Eu acho que isso traz mais autonomia e cria um ambiente de menos pressão e que você não pode errar, todos nós somos humanos e a gente erra. Então, eu acho que eu não quero me arrepender disso. Porque eu vejo que isso é uma coisa que chega muito pra mim. Você deixa o fulano fazer isso, você deixa o fulano responder cliente, você delega para parceiro ir lá acompanhar o cliente do banco. Eu não tô em todos os lugares do Brasil, então eu vou precisar de ajuda. Então, uma coisa que eu não quero me arrepender é de buscar ajuda. E eu acho muito boa essa sua resposta, porque normalmente quando me perguntam isso, e muitas vezes me perguntam, eu sempre penso que ainda as coisas que eu fiz e que foram erradas, digamos assim, os erros que eu cometi, eles me fizeram ser a profissional que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, a mãe que eu sou hoje, a esposa que eu sou hoje. Então, eu acho que o perfil do empreendedor é se arrepender muito mais do que a gente não fez do que propriamente o que a gente fez, né? Porque pelo menos a gente fez, viu onde deu e aprendeu com tudo. Agora, quando você não faz, fica a dúvida, né? Sim. Se você deveria ou não ter feito. E eu gosto de fazer essa pergunta porque vai existindo um padrão em quem empreende. A gente aprende a arriscar muito mais, a gente, independente do que possa dar ou não, a gente costuma arriscar mais. É um risco mais calculado, mas a gente arrisca muito mais do que a grande maioria. E por isso tem mais resultados do que a maioria, né? Exatamente. É preciso a gente ter clareza e entender que os resultados que a gente tem hoje, eles são frutos do que a gente faz. A autorresponsabilidade é olhar para o que você está plantando, você está colhendo o que você plantou. E eu acredito que a conta é muito simples, sabe? Não adianta você achar que o mundo é injusto, que a sua posição ela foi mais difícil para você do que para os outros. Uhum. Acho que a gente tem que olhar para o que efetivamente a gente consegue fazer e é daí que vem os nossos resultados. E é exatamente isso que você tem feito. Quanto à valorização da advocacia, que é a bandeira que a gente está levantando aí, junto com essas lideranças nos estados, né, da Acelera Jurídico. Eu fiz questão de levantar essa bandeira porque eu não aguentava mais ouvir advogado falando mal da advocacia, falando mal da profissão e só reclamando o tempo inteiro. Como é que você, hoje, como líder da Acelera, você vê isso? E qual a mensagem que você passa para os advogados do Brasil? Sobre saber se valorizar, saber acreditar na sua própria profissão. Porque, Lídia, não é fácil chegar aqui. Não. São os anos de graduação, a OAB, que é um pesadelo para muita gente, anos de especialização, estudo contínuo, diário. E aí, a gente vai simplesmente aceitar que a advocacia está fadada ao fracasso? O que a gente pode levar hoje de levantar essa bandeira da valorização para os advogados do Brasil? Você falando, eu percebi uma coisa que eu tinha muito na minha cabeça. Eu achava que ter sucesso era quem tinha muito cliente. Eu sou um escritório, tem muito cliente. Mas eu vejo que mais importante que você ter cliente é você ter ousadia, é você ter sagacidade e você estar disposto a romper com a advocacia tradicional. E é muito mais cômodo você seguir esse caminho que o advogado ele já tem que ter um nome, ele já tem que estar no mercado, do que você realmente bater de frente e querer crescer, você ter ousadia. Então, muitas das minhas decisões foi na cara e na coragem, foi no risco, foi, como eu disse para uma colega, eu só tenho essa vida para poder fazer dar certo. Então, as pessoas, elas não querem arriscar muito, elas não querem sair ali da zona de conforto e lutar pelo futuro que elas sonham. Então, o que eu diria para os colegas advogados é: não desistam. Se vocês tiverem, inclusive, uma oportunidade de ter uma assessoria, como eu tive, como eu busquei, como eu lutei, sem condição, porque para muita gente pode falar, mas você precisa ter muito dinheiro para fazer tal coisa. Gente, às vezes a gente só precisa de um limite no cartão de crédito. E a ousadia de fazer as coisas darem certo. Então, antes eu tinha até um receio, assim, de contar a minha história. E aí,
eu até retomo aquela pergunta de se você tem alguma coisa que você se arrependeu e hoje se você não se arrepende mais. E eu lembrei que era contar a minha história. Eu não me arrependo de contar a minha história. Eu vou continuar falando da minha história e motivando muitas meninas da periferia, muitas colegas de faculdade, que vocês podem ser o que vocês quiserem. Então, desde que vocês abandonem essa crença limitante de que não é possível, de que você tem que ter nome, de que você já tem que ter ali um caixa. Eu tinha caixa nenhum. Não sabia nem se eu ia receber 2, 4, 5 mil. Mas eu tinha ousadia. Então, às vezes, se você tem a ousadia para estar disposto a pagar o preço por aquilo que você quer, eu acho que é o mais importante. O cliente, ele é consequência. Trabalha com muita ousadia e com muita empatia. É o que eu defendo. Eu acho que muitos advogados também, acabam não se atentando a esse lado humano, de que ele trabalha com pessoas, principalmente previdenciário. Então, hoje eu falo assim, eu recebo muita indicação de clientes. E todos eles falam da forma como eu atendo, da forma como eu acolho, como eu ouço. Faltam advogados que ouvem o cliente, né? Então, só seja ousado, só tenha sagacidade e trabalha com o máximo de humanidade, que o sucesso, ele é consequência. Sensacional. Muito obrigada, Lídia. É uma inspiração poder ouvir a sua história, poder aprender com ela, que essa história chegue cada vez mais a mais advogados no Brasil, porque a gente precisa disso, a gente precisa ter um fiozinho de esperança para continuar acreditando. Talvez muita gente está ouvindo aqui falando, não sei, mas a gente plantou a semente. Sim. A gente plantou a semente, eu acho que é isso que falta hoje na advocacia. Se eu conseguir, se você conseguiu, se tantos outros colegas conseguiram romper tantas coisas, isso não quer dizer que a gente chegou aonde a gente queria, ainda falta pra gente chegar e a gente vai continuar lutando, outras pessoas vão conseguir também. Isso aqui não é motivacional barato, não. Isso aqui é o que a gente vive na prática. As pessoas podem seguir a nossa trajetória e ver que efetivamente tem acontecido aos trancos e barrancos, nas dificuldades. Eu acho que é isso que vai renovar a esperança da advocacia no Brasil, e eu conto muito com isso. E eu conto muito com você, que é líder regional e do Espírito Santo. Vamos sacudir esse povo, vamos fazer todo mundo passar a acreditar, porque eu acredito que a gente ganha muito mais quando a gente tem uma classe fortalecida. Obrigada por ter vindo, foi um prazer te receber, viu?